número 121. Salmo 121. Amém? Hoje, agora não tem nem como falar misericórdia, né? Porque aparece ali no Data Show. Então, 121, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? O nosso socorro vem do Senhor. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Às vezes estamos passando por momentos de tribulação, onde a tempestade está batendo forte contra nós, o vento está soprando forte, e olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída. Mas o salmista diz: eu elevo os olhos para o monte. O salmista não falou, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda. Ele falou, eu olho para os montes, para o alto. É de lá que vem o meu socorro. O meu socorro e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Feche teus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos na tua casa, Pai. Ó Deus, para engrandecer o teu nome, para reconhecer que tu és um Deus poderoso em nossa vida e que o nosso socorro vem de ti, Senhor. Ó Deus, estamos aqui, Senhor Deus, com o coração aberto, Senhor Deus, voltado, Senhor Deus, para render graças a ti, Pai. E temos a certeza que o Senhor se faz presente em nosso meio. E temos a certeza, Senhor Deus, que essa noite será uma noite de milagres. Será uma noite de restauração, de cura, Senhor. Cura interior, cura da alma. E nessa noite, Senhor Deus, haverá salvação neste lugar, Senhor Deus. Porque aqui o Senhor se faz presente. E na tua presença, Senhor Deus, há salvação, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, receba nosso louvor, receba nossa adoração. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória a Deus por você estar aqui neste lugar para louvar ao nome do Senhor. Hoje é mais um dia de aniversário da nossa igreja, né? E eu sou muito grata por este lugar, porque é um lugar onde me acolheu, um lugar onde eu tenho crescido e um lugar onde eu tenho um apoio. E tem me ensinado a cada dia a estar na presença do Senhor e a buscar dele. Então, que nessa noite, você não tenha no seu coração que é mais um culto. Coloque que é o culto de adoração a Deus. Amém? Que você louve ao Senhor de todo o seu coração. E que você possa render graças a Ele. Porque eu confio no Senhor. E eu creio que você também confia. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou a nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou a nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar, não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Glória a Deus.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou a nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou a nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar, não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar, não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar, não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos criar um hábito de todos os dias falar com Deus. Porque nós temos um Deus grandioso, um Deus bondoso, que ouve as nossas orações. E Ele também responde. Então, que nessa noite você venha falar com Deus, aonde você estiver, independente da situação que você estiver passando. Amém? Vem falar com Deus. Aleluia. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu.
abro mão dele. Viemos falar contigo, Senhor, porque sabemos que tu tem a resposta de todas as coisas e cremos em tudo que o Senhor pode fazer. Aleluia. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Que possamos querer a presença do Senhor a cada dia em nossas vidas. E que nada mais importe a não ser a presença do Senhor em nossas vidas. Que possamos crer naquilo que a palavra diz, que o nosso Deus é bom, que Ele é grandioso e que Ele pode todas as coisas. Que possamos cantar de todo o nosso coração, que possamos falar com o Senhor de todo o nosso coração e entregar a nossa vida no altar todos os dias. Só queremos a Ti, Senhor. Só queremos a Ti, ó Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor, neste lugar. Te convidamos, Jesus, fique à vontade aqui, Senhor, entre nós. Desejamos a Tua presença, ó Deus. Queremos estar aos Seus pés, Jesus. Envolto em Tua presença, aos Seus pés é onde eu quero estar. Em meio a Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti.
presença. Aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só queremos a tua presença, Deus. Sabemos que em ti estamos seguros, Senhor. Sabemos que nós temos um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que abre porta onde não há, que traz à existência aquilo que não existe. Cada um de nós temos um testemunho para contar, e eu tenho o meu. Há uns anos atrás, o meu sonho de ser mãe foi interrompido. Mesmo em meio à turbulência, eu sabia que eu tinha um Deus do impossível.
E muitas palavras foram lançadas. Muitas pessoas foram usadas para entristecer o meu coração através de uma palavra. Médicos, pessoas próximas. Mas eu entendi que não eram as pessoas, mas era o inimigo tentando tirar a minha alegria e fazendo com que eu não acreditasse num Deus todo-poderoso, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é maravilhoso e Ele faz o impossível na minha vida e na sua vida. E não importa aquilo que você está passando, importa que nós temos um Deus e Ele se faz presente. Nós temos um Deus que no momento certo Ele fará. Creia que Deus Ele já fez. Nós temos um Deus. Tenha total certeza que você tem um Deus, você tem um Pai. E esse Pai, Ele faz o impossível pelo seu filho. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. O Senhor nos guarda. Nós temos um Deus do impossível neste lugar, nesta noite. As muralhas vão cair. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombras. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. O Senhor nos guarda. Em ti muralhas caem, portas. Você pode crer nesta noite? Eu posso ir
As muralhas estão indo ao chão. As portas estão sendo abertas. Não há limite. Não há limite para um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e das terras. Treme ao ouvir a sua voz. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Ouça a voz do Senhor nesta noite. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Ele diz: eu sou contigo. Nós temos um Deus que abriu o mar vermelho, que fez o povo passar. Nós temos um Deus que operou milagres. Nós temos um Deus que faz. E por isso queremos dar graças ao Senhor, por esse amor que foi entregue para cada um de nós. Que você possa cantar essa gratidão ao Senhor. Gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, por esta igreja. Somos gratos a Ti, Jesus. Um caminho Ele abriu no mar, e eu dou graças, aleluia. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Santo, santo, igual não há. Toda glória vou te entregar, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Oh. As palmas. Aleluia. Glória a Deus. E eu minhas mãos levantarei. Eu fui perdoado outra vez, outra vez. E
perdoado outra vez, outra vez. E eu minhas mãos levantarei. Fui perdoado outra vez, outra vez. E eu todo o meu ser te darei. Aleluia! Fui perdoado outra vez, outra vez. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Vive estou e eu vou testemunhar. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. E não me importo com o que vão pensar. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor, por seu amor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite, gente. Louvado seja Deus, você está aí. E eu estou aqui. Nós estamos nesse lugar. Amém? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo. Agora estão me ouvindo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Amém. Atenção para alguns dos nossos anúncios, né? O culto abençoado, né? Oh, que louvor gostoso, né? Aleluia. Atenção para alguns dos nossos anúncios. Terça-feira teremos o nosso culto de intimidade, não é? Nossa oração de intimidade. Temos buscado, não é? Esse nosso Deus, temos nos colocado aos pés dele, buscando a sua presença nesse lugar. E Deus tem falado conosco, Deus tem derramado do seu Espírito nesse lugar, sobre as nossas vidas. Então, terça-feira, às 20 horas, não é? Terça de intimidade. Tá legal? Bem, quinta-feira, às 9 horas da manhã, oração de intercessão. Né? Existe um povo que vem para cá interceder às 9 horas da manhã. Tá? E à noite, às 19h30, nosso culto. Do meio de semana, Deus fala conosco também, às quintas-feiras. Não é? Quintas-feiras de dar uma palavra de edificação para as nossas vidas, não é? Então, nas quintas-feiras da nossa igreja, tá, ok? Bem, e aí sábado temos festa de rua, irmãos. Sábado, festa de rua na Igreja Nova Vida em Bom Pastor. O pessoal está esperando a gente lá, né, na festa de rua, na Nova Vida em Bom Pastor. Então vamos estar lá, vamos estar abençoando aquela igreja, amém? E no domingo, pela manhã, não é? O horário aqui, a gente vai falando o horário, mais ou menos às 19 horas a gente vai sair daqui. Não é, porque é bem pertinho, né? Como eu falei, a gente tropeça cá em Bom Pastor, né? É aqui tão pertinho, então às 19 horas está saindo daqui. Quando eu falo 19 horas, é saindo, irmão. 19 horas não é para você chegar aqui às 19 horas. Chega às 18h30, 18h40, 18h50. Aí fala assim, 19 horas, aí chega às 19h30. Aí não, varão. Aí não, varão. Aí varão. Aí você, né? Aí você tá. Tem como, 19 horas está saindo daqui. Então vamos fazer melhor. Vamos chegar aqui às 18h30. Que aí você se atrasa meia hora, aí a gente sai daqui às 19. Pronto. Combinado assim? Esquece 19 horas. Foca no 18h30. Foca no 18h30, irmão, para você não chegar atrasado. Porque tem gente que você fala assim, 19 horas. Aí ele quer sair 19 horas de casa.
Vai chegar aqui, aí vem de casa andando devagarinho para chegar aqui às 19h30. Ué, o ônibus já saiu? Já, varão, já, varou, porque o ônibus vai sair às 19h. Então você tem aí mais meia hora para chegar. 18h30, saia de casa às 18h30. Amém? Você vai chegar aqui no horário. A gente vai estar indo para a igreja do Bom Pastor, beleza? Aí no domingo, às 9h da manhã, essa é a Escola de Crescimento Espiritual. Tem sido uma bênção também para as nossas vidas, não é? Ensinamento da palavra. Nós estamos falando sobre arrependimento, não é? Um tema muito impactante para as nossas vidas, porque arrependimento não é só para aquele que ainda não aceitou a Jesus, mas para aquele que vive uma vida com Jesus, precisa ter uma vida de arrependimento, uma vida de um coração quebrantado, disposto a querer mudar, reconhecer que às vezes você erra. Então, arrependimento, ok? Então, no próximo domingo, às 9h da manhã. Bem, e depois o nosso culto, às 10h, 10h15, tá? Não esqueça, foi boa, 04. Né? Olha aí, ó. Consagração no próximo domingo também, às 8h da manhã. Eu tinha até esquecido da consagração, né? Mas falando de consagração, a gente vai estar fazendo um intensivo para obreiros na igreja. Vamos estar fazendo um intensivo para obreiros na igreja. Isso vai acontecer não nessa consagração, mas na próxima consagração, não é? No próximo culto com a consagração aqui, com a ceia do Senhor. Então, após a consagração, o pessoal vai tomar o café, e aí nós vamos começar o curso. Não haverá SE e nem culto pela manhã. Será um intensivo para obreiros da igreja. Então você precisa se inscrever com nosso amado mestre ali, né? Amado mestre José, como o Diego chama de mestre Zé. Então ficou o mestre Zé, né? Então você procure ele, ó, eu quero fazer parte dos obreiros da igreja. Não é? Requisitos. Tem requisitos, irmão. Requisitos. Compromisso e fidelidade. Quem tem compromisso e fidelidade não falha. Então, requisitos são esses. Compromisso e fidelidade a Deus. Não é? Uma pessoa descompromissada, chega atrasado, faz tudo errado, não liga para nada. Lembrando, são para os obreiros atuais, porque é uma reciclagem também, é um curso para reciclagem e para formação de novos obreiros da igreja. Tá legal? Então, reciclagem para os obreiros e nesse bolo aí está incluído os diáconos. Também vão fazer o curso, beleza? Então, os diáconos também vão estar fazendo o curso aqui, juntamente com os obreiros, porque nós vamos tratar de assuntos que também diz respeito ao diaconato, tá? Então, é importante que todos... Então, marque aí 2 de agosto. Não faça nada, você que é obreiro da igreja e já está no obreiro, você que é diácono, não marque nada, não morra, não passe mal. Se passar mal, vem de maca, vem arrastado, mas eu espero que você esteja aqui para fazer o curso. Eu estava falando aqui das senhorinhas da igreja, né, as irmãs da igreja, não que elas não sejam capacitadas para fazer o que elas fazem, mas são irmãs que já estão, né, aí fica em pé, aí um monte de homem musculoso, um monte de homem cheio de energia sentado. Eu me envergonharia de ver a senhora pegando, vai pegar envelope, a senhorinha vai pegar envelope, aí o senhorzinho, né, e as pessoas, e chega um momento que eles cansam, e aí você está aqui cheio de energia, cheio de vigor, e aí você não se envolve nessa obra, né, para ser um obreiro da casa de Deus, para cuidar da casa de Deus, porque ser obreiro na casa de Deus não é simplesmente só colocar, né, eu sou obreiro, falar que é obreiro, porque podem acontecer coisas dentro da igreja, que imagine se está ali, né, tá ali 2 senhoras ali na portaria, aí me entra um cara doidaço, enlouquecido para poder fazer alguma coisa na igreja. Essas senhoras vão conseguir segurar esse rapaz? Não vão conseguir. Então precisamos, né,
é de homens, não é, e de mulheres que sejam mais novos e que possam somar com a obra de Deus. Amém, queridos? Tá? Então, é isso. Vamos participar do dízimo, oferta, você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta. Né? Não esquecendo a nossa festa de rua, dia 11/7. Aí já até me perguntaram, né? Pastor, mas e se tiver jogo do Brasil? Você já pensou nisso, irmão? Já pensou nisso? O quê? Você está pensando que o Brasil vai ser eliminado? Caramba! Nem a gente que é brasileiro está acreditando, né? O pessoal está acreditando não, né? Você acha que o Japão vai eliminar o Brasil? Não? Mas se tiver, me perguntaram, né? Me perguntaram, pastor, se tiver? Eu falei, se tiver, a gente vai fazer, vai dar um jeito de colocar um telão aqui fora, e a gente vai assistir o jogo, porque começa às 18 e a festa vai rolar. Não tem problema, mas a festa precisa acontecer. Eu não vou mudar a festa por causa de um jogo. Você, eu quero, poxa, mas eu vou deixar de ver. Apesar de que a gente bota uma televisão ali, quem quiser assistir, assiste. Beleza? Então, mas a gente vai ter a nossa festa aqui, amém, irmão? Amém? Não que eu esteja me opondo ao futebol, mas eu não vou deixar de fazer a minha festa por causa do jogo do Brasil. Isso se o Brasil passar. Se passar. Mas se não passar, beleza, tá? Então é isso. As doações, não esqueçam as doações, pescaria. Cada grupo aí, cada barraquinha tem os líderes, não é, que são responsáveis para você fazer a doação. Pastor, como é que eu faço a doação? Você pode fazer em espécie, não é? Normalmente são em espécie, né? Valores. Você valores em espécie, ou faz o Pix, ou você veja o que você pode fazer para doar. Tem alguns que não, tem alguns que são materiais. Por exemplo, a pescaria. Pescaria são brinquedos. Você pode trazer brinquedo. Compra bola, compra, né, uma boneca, compra e traz para a pescaria, porque é para as crianças brincarem. Tá ok? Amém? Tem uns outros também que são material para você trazer. Aí você conversa com cada líder, não é? Com cada responsável, vê o que você pode doar para a nossa festa. Tá legal? Tem o bazar. Bazar, irmão. Eu separei um sapato lá em casa. Top. Sapato, ó. Novo, irmão. Para doar para o bazar. Quem calça 43 aí? Quem calça 43? O problema todo é esse, né? O tamanho, né? Se liga no mistério, varão, porque vai aparecer no bazar um sapato 43, bonito, top, novo. Não é? Então tem 2 sapatos lá, né? Novo. Então se liga no mistério, você varão do pé grande, se liga no mistério, né? Que aí, ó, vai ser benção. Então, o pessoal quiser trazer, doar, você... Irmãos, eu recebi a doação de um violino. Quem aí toca violino aí? Puxa. Cadê a menina que tocava violino? Não toca mais, mas tocava. A Ana Luísa, né? A Ana Luísa que tocava violino, né? Não toca mais não? Parou? Poxa. Que pena, né? Mas aí, violino, né? A Ana Luísa tinha que continuar no violino, né? Pô, deu mole. Mas aí recebemos aí uma doação de violino, tem demais coisas ali. Pode trazer, irmão, traz, você pode trazer, traz sua televisão, traga seu fogão, traga a máquina de lavar, pode trazer, irmão, não tem problema não. Tô brincando, mas o que você puder trazer para a gente fazer o bazar, não é? Uma roupa, né? Um calçado e tal, você pode trazer, beleza? Amém? Vamos participar do dízimo e oferta. Já passaram os envelopes já? Passaram o envelope? Passaram o envelope? Beleza. Glória a Deus, aleluia. Diácono José, vem cá, Diácono José. As inscrições já estão abertas, tá, para os obreiros. Você pode falar com ele aqui. Procura ele. Né? Procura ele, diz o seu nome. Tem um camarada aí que falou que vai doar uns ar-condicionado.
Para a festa, né? Doação. Os ar-condicionado aí. Do ar-condicionado. Falou, hein? Ah, deixa eu falar, né? Mas por que o pastor quer arrecadar esse fundo e tal? É para a obra aqui atrás, para fazer a escolinha das crianças aqui. Mas, gente, meu microfone está baixo. Está baixo o microfone por causa do barulho? Ah, tá. Por causa do mosquito que está aí? Não deu certo, então. Então não é a ligação, né? Tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho, não tá? Um mosquitinho? A gente vai repreender, tocar fogo nesse mosquito em nome de Jesus. Né? Vamos ver essa semana aí se a gente resolve esse problema. Mas esqueci agora. A obra aqui atrás. Então, para fazer escolinhas aqui atrás, vamos ter que fazer uma rampa aqui, fazer o segundo andar, botar a escolinha aqui para as crianças, uma escolinha já que é definitiva, né? Aqui fica muito provisória, parte baixo, né? Então nós precisamos de espaço para colocar as crianças aqui atrás, e tudo isso tem custo, né? E nós vamos arrecadar uma parte do valor. A realidade é que a gente vai ficar, eu pretendo começar essa obra lá para o final do ano que vem. Então a gente precisa de ter recursos para a gente fazer essa obra, beleza? Então o objetivo é esse, tá? Amém. Feche os olhos nesse momento, apresente-nos, Senhor, a Deus, e oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa rica oportunidade que Tu nos dá, Pai querido, de estar na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Pai querido, e reconhecer que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Esse é o momento, Pai querido, Senhor, nós vamos abrir o nosso coração e trazer a nossa verdade até o Teu altar, Pai querido, que é o dízimo, Pai querido, em relação às ofertas. Senhor, que Tu venha a cada dia ser com cada um dos Teus filhos, sendo o provedor, porque Tu é o provedor de cada um de nós. Tu tens, Senhor Deus, derramado as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Tu tens, Senhor, abençoado a nossa dispensa. Não tem faltado o pão de cada dia, Senhor. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque reconhecemos quem é o Senhor em nossas vidas. Então, Pai querido, derrama sobre este povo, aqueles que são fiéis, Pai querido, na Tua casa, aqueles que dizimam com alegria, aqueles que são investidores desta obra, para que não falte nada. Pai querido, Senhor, todas as coisas que são feitas nesse lugar é com a nossa fidelidade, Pai querido, porque Tu tens sido fiel para conosco e não tem deixado nada faltar neste lugar. Então, abençoa os dizimistas, Senhor, e os ofertantes desta casa. Toma cada vida nas Tuas mãos, que ele venha ser provido, Senhor Deus, das Tuas ricas bênçãos. Abençoa a vida do pastor Messias, que ele venha, Senhor, administrar da melhor forma possível, Senhor, esse dinheiro que chega, esses valores que chegam nas suas mãos, que ele venha fazer da melhor forma possível, Pai querido. Nós Te louvamos nesta noite por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta você pode colocar nas salvas, ok? Os aniversariantes da semana, o pessoal que fez aniversário, vem aqui, vamos estar orando por vocês. Quem fez aniversário aí? Cadê a turma? Eita. Aleluia. Pessoal que fez aniversário. Beleza? Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Olha o Rubinho aí. Amém. Então vamos orar. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós te somos gratos pela vida dos nossos irmãos, por mais um ano de vida, Senhor. Pedindo, Deus, que Tu, Senhor, os abençoe. Tu, Senhor, esteja com eles, ó Pai.
Que o Senhor derrame toda sorte e bênção, que Tu direcione, guie os passos dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam honrar a Ti, Senhor, vivendo uma vida para Ti, Deus. É o que eu te peço, Deus, que Tu, Senhor, derrame toda sorte e bênção sobre eles, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Parabéns a todos, parabéns a todos, amém, amém. Bem, vamos agora, o pessoal vidêncio vai estar dançando, né, agora, amém, então, por favor, aqui. Isso aqui é para sair também? É? Boa noite, igreja. Hoje a gente vai estar apresentando uma coreografia, mas antes eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense nele, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem se desanime. O segredo da caminhada cristã é a direção do olhar. Deveremos estar olhando firmemente para Jesus, pois ele não é apenas um espectador, mas sim o autor e consumador da nossa fé. Amém.
Aleluia, que bênção, né? Louvado seja Deus pelas meninas dos teens, não é? Amém. Glória a Deus. Bem, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Amém? Chegou tudo certinho aí? Convidei lá do outro lado da poça, pastor Fábio, da Igreja Nova Vida de Itaipu, Niterói. Vem cá, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Grande amigo. Louvado seja Deus. Acho que ele fala, né? A paz, tudo bem, irmãos? Boa noite. Obrigado, pastor Messias. Eu não sei, creio que alguém aqui ainda não tinha me visto, não me conhecia, membro novo? Amém. Então, a maioria aqui, eu acho que já me conhecia, né? Então, vocês perceberam que cada ano que eu vim aqui, eu estou mais bonito, já percebeu isso? Né? Cada vez que venho, mais elegante. É pela fé, né, irmãos? Aqui, ó. Eu estou usando o termo, tu não está entendendo? É fé inabalável. Amém? Graças a Deus estamos aqui para celebrar esses 29 anos da igreja. E espero que Deus tome meu coração, minha mente, minha boca, para poder falar com você da maneira que também os outros homens de Deus que passaram aqui também falaram. Amém? Eu estou aqui com o diácono Fagner, o nosso irmão, a Lili, que deve ter lá fora, e a Evelyn, a minha filha, também está aqui. Glória a Deus. A Elaine não pôde vir. Elaine é minha esposa, né? O Eduardo está com alguns pontos, fez 2 cirurgias essa semana, então está de repouso lá em casa. Amém? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de voltar a essa casa de oração, de compartilhar, Deus, a mensagem dessa noite, aquilo que o Senhor falou ao meu espírito e ao meu coração. Peço que da maneira que o Senhor me revelou, que o Senhor me ajude a entregar a cada um dos irmãos, que 29 anos é uma história de uma igreja forte, de uma igreja firmada na rocha, na palavra, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Eu vou falar assim, ó, 29 anos se passaram. Só que você, eu vou falar 3, 1, 2, 3, você vai falar assim, quem tem 1 ano de igreja aqui? 1 ano. 1 ano. 2 anos. 3 anos. 10 anos de nova vida. Ô, gente, levanta a mão. 10 anos? 15 anos. Então você vai falar assim, quer ver? Eu vou falar assim, 29 anos se passaram. Você vai falar assim, 1 ano se passou. Amém? O outro vai falar, todo mundo junto, hein? O outro vai falar, quantos anos você está aqui já, pastor? 27. Então o pastor, junto com a Cati e a família, vai dizer, 27 anos se passaram. Deu para entender? Quantos anos você está aqui já, quando Fagner? Não, você não é daqui. Amém? Deu para entender? Tu vai falar a idade que você tem aqui. No 3, hein? 1, 2, 3. 29. De novo. 1, 2, 3. Entendi nada. Mas toma o teu assento, por favor. Eu não sei se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 10, 27. Tem alguém aqui que tem mais do que 27 anos? Mais de 27 anos já? Glória a Deus. Além da irmã, tem mais alguém? Que está desde a fundação. Diácono Sérgio, a família, com certeza. Desde a fundação. Eu sou da época ainda que ajudava aqui na casinha. Aquela bateria dos Beatles. Era a bateria dos Beatles. Tu tocava com o pé e segurava, né, pastor? Não era assim? Agora está mole, está fluindo aqui, ó. Né? Tu tocava, era assim, uma mão tocando, aí quando tinha que usar as 2 mãos, o pastor ficava segurando a bateria, para não cair dessa. É desse período aí, gente, é desse período. Mas graças a Deus a igreja cresceu, conquistou terreno, você está aqui. Mas essa mensagem é justamente para a igreja. Para você que tem 1 ano, 2, 15, 20, 27, 28, não importa a idade. O que importa é, durante esse período, muitas coisas se passaram. Muitas. E já não há mais aquele irmão da época. Alguns já não estão mais aqui. Alguns já se foram. Ou porque a vida se encerrou, e aí, esses que descansaram em Deus estão em Cristo.
estão lucrando. Mas a questão é aqueles que se foram, aqueles que não estão em uma outra congregação, porém não estão mais no Senhor. E nesses 29 anos de história dessa igreja, e você faz parte, você entrou em algum momento, em algum desse tempo, você foi chamado por Deus a estar aqui. Né? A irmã tem 29, o pastor e a família 27, o diácono com a família aqui 29 anos, outros com 15, outros com 5. Mas a grande preocupação é com o tempo. O tempo é muito favorável, mas também em alguns momentos traz desgastes. A gente estava conversando um assunto ali sobre um lugar que está desgastado com o tempo. Já não tem mais aquela arquitetura, já não tem mais aquela pintura, né? O pastor Messias, quando me viu, ele falou: tu está desgastado, hein, rapaz? Tu está mais velho do que eu, né? É mole? Eu, um garoto desse, um jovem, né, diácono? Um garoto desse, então vou ter que raspar a cabeça, que ele falou que eu estou mais velho, que eu estou com cabelo branco. Se o problema é a gente raspa, irmãos, não tem problema. Mas com o passar do tempo, as coisas vão, se não houver a manutenção necessária, se não houver um investimento necessário, vai se desgastando. E é por isso que muitos não estão mais aqui. Por isso que muitos estão vivendo uma vida para o mundo. Porque a natureza terrena ressurgiu. E ressurgindo a natureza terrena, volta-se para o pecado. Abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos. Capítulo 2. Amém? Versículo 1 em diante. É um texto bem conhecido, muito pregado também, mas que fala desse desgaste, aonde a fé foi abalada, porque a proposta e o propósito do Senhor para a nova vida, você que está aqui de Chavante, é que você chegue até a volta de Jesus, não somente no fim desse ano, com a sua fé inabalável. Mas, então por que, pastor? Alguns se corromperam. Nós vamos compreendendo à medida que nós vamos falando. Versículo 1. Dia depois, Marcos 2:1. Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus, então, o que ele fazia, amados? Ele não tinha descanso, ele estava trabalhando o tempo todo, fora de casa, no monte onde ele estava, ele anunciava a palavra. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Independente do tempo que você está em Cristo, ou do tempo que você está congregando aqui, porque você pode estar em Cristo antes mesmo de ter chegado a essa congregação, a essa denominação, a esta igreja, da maneira que ocorreu com esse homem, o problema dele não era uma doença física, claramente, o problema dele era uma doença espiritual. Então, já podemos compreender algo que pode contaminar, abalar e afetar a nossa vida cristã: o pecado. E o pecado aqui colocado não como a doença aqui colocada não como uma doença física. Não precisa ir lá, mas anote no seu caderninho, onde você quiser anotar. Lucas capítulo 9, Jesus convoca os 12 e vai dizer assim: eu dou a vocês poder e autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Escute. Aí ele continua o versículo: eu dou a vocês poder para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Só que ali tem 2 momentos que Jesus fala sobre cura. A mensagem, a primeira, ele fala de uma cura física, literalmente, de uma enfermidade física. Mas quando ele vai falar assim, anunciar o reino de Deus, é cura espiritual.
No grego ali são duas palavras que diferenciam a palavra enfermidade. Um para a cura física e outro para a cura espiritual. Agora veja, para a cura espiritual só tem um remédio, a palavra de Deus. Salmo 103, pode projetar para mim, por favor? Salmo 103, o versículo 3, também fala de uma enfermidade. Olha, Ele é quem perdoa todas as suas e cura todas as suas. Se Ele está perdoando, então não é doença física. Se Ele está perdoando, é doença espiritual. Pode, por causa da iniquidade, o corpo enfermar? Pode. Esse homem estava com seu corpo enfermado? Estava. Mas o problema da enfermidade tinha uma causa. Filho, perdoados sejam os seus pecados. Agora, com o passar do tempo, assim como esse homem, a Bíblia não diz o que levou esse homem a estar com essa enfermidade. Repito, entende claramente que o problema dele era de cura de alma, de perdão, de libertação. Como eu falei, há enfermidades que são tão somente geradas pela fisiologia. Agora, há outras que são promovidas pela iniquidade. É Ele quem perdoa a sua iniquidade e quem cura todas as suas enfermidades. Como eu citei Lucas capítulo 9 também, Ele dá poder e autoridade para curar o físico e poder e autoridade para pregar a mensagem do reino de Deus, e pela palavra os enfermos espiritualmente foram também curados. Projeta para mim, se puder, capítulo 9 de Lucas, para os irmãos ter convicção do que eu estou falando para vocês. Sejam perdoados, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e curar doenças, doenças físicas. Pode continuar o versículo 2. Também os enviou para quê? Pregar o quê? O reino, não se prega o reino de Deus sem mensagem de Deus. E curar. Aí entra o contexto espiritual da enfermidade. Essa enfermidade citada em Salmo 103. O que eu quero dizer para os irmãos? Escute. Com o passar do tempo, algo acontece em nós que somos pastores, nós que somos diáconos, nós que amamos a obra de Deus, nós que servimos a Deus, tanto a nossa visão, ou a visão da própria igreja com muita excelência. Entretanto, há muitos entre nós, ministros de Deus, e quando eu falo ministro, direcionado tanto a pastores como aqueles que apregou uma mensagem do céu, do reino de Deus, que com o passar do tempo, estão na igreja na condição que esse homem está. Perceba, amados, que 4 homens condicionam a vida desse homem aqui. Vamos lá, versículo 3, trouxeram então, Marcos 2, 3, trouxeram então um paralítico, alguém que as suas limitações são bem específicas, não anda mais sozinho, já não tem mais aquela liberdade de fazer coisas sozinho, já não tem mais aquela espontaneidade de poder ir e voltar, porque as suas limitações são claras, são físicas, sabe? Quando a pessoa precisa de ajuda o tempo todo, né? Muito claro. Agora continuando no versículo. E não podendo ele se aproximar de Jesus, aliás, versículo 3 ainda, carregado por quantos homens? 4 homens. Pastor, o que o senhor quer nos ensinar hoje e que Deus quer falar conosco? Às vezes a gente faz da igreja a mesma coisa que esse homem faz. Estava ali vivendo e experimentando. Com o passar do tempo, a gente torna a igreja um leito. Com o passar do tempo, a gente faz da nossa convocação, dos nossos dons, dos nossos talentos, um leito. Com o passar do tempo, a gente faz do ministério que nós servimos a Deus um leito. 29 anos servindo a Deus na mesma igreja, 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos. E quantos estão servindo a Deus aos nossos olhos de uma forma fervorosa, mas apenas estão construindo leitos. Por quê, pastor? Porque com o passar do tempo, só estão na igreja por causa do trabalho que exerce, e não mais por causa de Jesus.
Com o passar do tempo, só estão na igreja porque 4 homens, isso é simbólico, não numérico exatamente, 4 homens ainda te estimula a vir para o culto de oração, porque você já não tem mais condições físicas e espirituais com as suas próprias pernas de estar vivenciando e experimentando o que você vivia no passado. Com o passar do tempo, muitos perderam o ânimo. Com o passar do tempo, nós até executamos o nosso trabalho ministerial. Nós até honramos a igreja que nós servimos, mas já não tem mais o mesmo carinho, já não tem mais o mesmo incentivo, já não tem mais o mesmo ânimo. E aí Isaías vai dizer em Isaías 40, capítulo 29, versículo 31, até o versículo 31, de pessoas que precisam receber de Deus um renovo. De pessoas que precisam espiritualmente ser, como Isaías fala, um jovem que não se cansa. Com o passar do tempo, nós acabamos nos cansando e até queremos parar de servir da maneira que nós servíamos no ministério. E aí chegamos para a nossa liderança ou para o pastor da igreja e dizemos: olha, o diácono do ministério tal, o líder do ministério tal, pastor, já terminou o meu tempo, eu não consigo entender o terminar o tempo, já o que Deus não determinou para terminar. Mas nós estamos aqui, glória a Deus, né? Estamos aqui tocando, estamos aqui servindo como diáconos, estamos aqui servindo como obreiros, como cooperadores da obra do Senhor, mas ninguém ainda percebeu que estamos porque tem 4 pessoas carregando o nosso leito. Com o passar do tempo, o fervor foi embora, o temor foi embora. Isso é muito perigoso. Se puder, querido, bota aí Isaías 40, versículo 29. Às vezes a gente está, aparentemente, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Continue, por favor, 30. Os jovens se cansam, se fadigam os moços, de exausto caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fazer da nova vida de Chavante um leito que somos trazidos, porque aqui é um lugar agradável. Igreja não pode ser um lugar agradável tão somente. Precisa ser sim, mas não como primazia, não como essência. A igreja tem que ser um lugar de culto, de adoração, aonde você vem pelo amor, porque você deseja encontrar Deus aqui, deseja ouvir Deus aqui. Quantos de nós já perdemos essa carisma? Quantos de nós já perdemos essa essência? Quer ver? Uma boa parte dos que congregam na igreja, quando entra aquele gás todo, quer fazer tudo, ama tudo, concorda com tudo, tem oração em casa, tem jejum em casa, busca Deus, mas com o passar do tempo, já não está mais no secreto. Aí vai assim, Deus já não fala comigo. Lógico, irmãos. Com o passar do tempo, sendo jovem de idade, ou jovem espiritualmente, vocês se cansaram. Mas tem causa. Tem uma causa. Com o passar do tempo, foi se perdendo o fervor. Levítico capítulo 6. Que a chama permaneça acesa. Seja sincero, olhando para o teu retrovisor, tanto espiritual como de irmão dessa congregação, a maneira que você fazia, tu está fazendo do mesmo jeito? A maneira que você servia, você está servindo do mesmo jeito? É uma questão de transparência, de olhar para o espelho e ver uma realidade que talvez você esteja, cada um de nós, eu falo isso porque eu também passo por isso. Tem hora que o tempo nos desgasta. Tem hora que o excesso nos desgasta. Tem hora que nós nos sentimos cansados, porque os problemas também nos desgastam. Não é só o trabalho ministerial. Existem os problemas familiares, existem as crises da alma, existe o cansaço, existem as condições financeiras que tanto nos atormentam. Mas existe também o campo espiritual, que você combateu tanto combate, você lutou tanto as lutas da igreja, você guerreou tanta guerra dos outros, que se sentiu agora exausto,
cansado. Mas por que está aqui? Porque você vem, porque o ambiente é agradável, porque você sabe que para o mundo não é vantagem. Entretanto, está como está em Apocalipse capítulo 3. Pensa que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque o fervor já não é mais o mesmo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, vai dizer isso. Por favor, coloque para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E Paulo está falando para uma igreja. Paulo não está pregando para quem está lá fora. Não apaguem. Coloca o 17, por favor. O 17. Orem sem... Mas se o fervor já não existe mais, como é que vai orar sem cessar? Olha bem para a tua realidade espiritual. Olha para si mesmo. Esquece o status de diácono. Esquece o status de intercessor. Tem intercessor que já não ora mais, está no ministério, porque o ministério se tornou o leito da sua enfermidade. Tem músicos que não têm vida com Deus, mas o seu instrumento tornou-se o leito da sua iniquidade. Tem pregadores que já não estudam mais a palavra para serem edificados e Deus falar com ele mesmo, mas estuda tão somente para pregar, porque a vocação, o chamado ministerial, tornou-se o leito que alguém está carregando. E precisa provar que ainda está bem. Precisa insistir que ainda está tudo bem, mas não está. Eu não sei o tempo real que você congrega aqui ou que você está em Cristo. Talvez você veio de outra, muitos aqui vieram de alguma igreja. Fadigados, cansados, sobrecarregados espiritualmente, mas continuam, em aspas, tudo bem. Mas estão apenas porque alguém está carregando o teu leito. Alguém está dizendo, não falta o culto. Você não pode sair do ministério. Você não pode deixar de continuar orando. Mas não é algo do coração, já não é mais espontâneo. É alguém que está segurando a alça. É alguém que está te empurrando, vai dizer, não larga o ministério de intercessão. Não sai da música. Não sai dessa igreja. Porque o coração já não tem mais fervor. Por quê, pastor? Com o passar do tempo, perdeu-se o ânimo. E eu posso dizer para os irmãos que tem muita gente vivendo assim. Posso dizer de forma categórica, mais de 70% da igreja hoje, independente se é aqui ou Itaipu, ou qualquer outra denominação, a maioria vem porque tem leito que traz você para cá. Talvez seja um milagre que você precisa, seja esse leito. Está aqui porque precisa de um milagre. Está encontrando Jesus ainda. Porque alguém disse para você, não sai, Deus vai operar um milagre na tua vida. Mas o coração já queria ir embora há muito tempo. Aí você fica entre a cruz e a espada. Se eu sair, se na igreja já está difícil, se eu sair, vai piorar. Sabe aquele período de juventude que nós tínhamos, de amar a igreja? Eu não digo só juventude a nível de idade, mas o primeiro amor, que Apocalipse 2 fala, por que abandonaste o primeiro amor? Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ele não está falando de uma idade, mas de alguém que tinha fervor, alguém que tinha ânimo, alguém que não vinha carregado pelo leito. E eu posso exemplificar vários tipos de leito, como tem exemplificado aqui. A cura, o milagre, a prosperidade, uma necessidade qualquer, ou até mesmo o ministério sendo carregado como um fardo. Mas por quê? Porque o tempo foi passando. E com o tempo passando, quando Apocalipse fala, tu tem aparência que está vivo, mas está morto. Ele está falando ali de alguém que está acomodado. A igreja, você está tão confortável espiritualmente, tão acomodado espiritualmente, entretanto, frio, distante. Mas o ambiente é agradável.
Jesus, certa vez, ele deu uma palavra que muitos se escandalizaram e saíram, porque foram até ele não por causa da sua palavra, mas por causa do pão. Quando nós investimos a ordem de vir à igreja por causa do talento que eu tenho, porque o ministério de música precisa do meu talento, porque a dança precisa do meu talento, porque o louvor precisa do meu talento, seja qual for a área que você hoje trabalha ou não, porque se eu não for para a igreja, o meu pastor, conheço ele, ele vai me ligar. Liga ou não liga, irmãos? Manda mensagem, o líder vai. Isso tudo são leitos que nós vamos construindo com o passar do tempo, porque o fervor se apagou. Como falei aqui, ore sem cessar, aí no 19 vai dizer assim, não apaguem, o 19, não apaguem. A palavra apagar ali é abafar. No original é abafar, ou seja, é alguém que trocou a essência. Eu tenho ensinado lá em Itaipu, eu falo muito isso. Não venham para a igreja por causa dos talentos que vocês precisam ofertar para Deus. Isso é uma consequência de uma vida santa. Agora, venham para a casa do Senhor por causa da presença do Senhor, tão somente isso. Se você quer que a tua chama reacenda, você precisa voltar a estar aqui porque você tem desejo de ouvir Deus falar contigo. Você precisa voltar a ter o mesmo fervor que quando você chegou a essa casa de oração você tinha. Por que a tua fé era inabalável? Aí o 19 vai dizer, o 20, não desprezem as profecias, as escrituras sagradas. Quando nós deixamos de orar da maneira que orávamos, quando nós abandonamos o lugar da adoração, tão somente por causa do Senhor, e não pelas nossas necessidades, a gente vai aos poucos se esvaziando da glória de Deus. E tem um perigo terrível aqui. A acomodação pode gerar costume. Nós nos acostumamos a vir à igreja aos domingos. Nós nos acostumamos a fazer parte do ministério X. Isso tudo é leito. Nós amamos quando tem festa. Pode ver que tem mais ânimo para as festas do que para um culto de oração. Tem mais ânimo de sair em um passeio. Isso é muito bom, mas não é a centralidade do evangelho. Temos mais ânimo de, não sei aqui, mas em outros lugares, de ir para o futebol do que vir para o culto dos homens. Agora, quando o culto dos homens tem churrasco, até o morto ressuscita. É ou não é, irmãos? Tem pessoas que só vivem de evento da igreja. Não fazem nada, mas quando tem evento se prontifica. E são cheios de opiniões. Não se compromete com o dia a dia. Por quê? Porque a chama se apagou. Duas razões. Deixaram de orar e desprezaram as escrituras sagradas. Então muitos estão sendo levados a Jesus tão somente pela comunhão da igreja. Tão somente porque se acostumaram a vir à casa de Deus. E sabe aquela velha frase? Se com Deus está ruim, sem Deus, piora. Isso chama-se leito espiritual. Alguma coisa te conduz ao centro. Alguém está te conduzindo. Alguém ainda está precisando te animar todo dia. Tem pessoas que você precisa todo dia levar uma palavra de ânimo. Sempre está cheio de problemas. Sempre os conflitos são maiores do que Deus. Por quê? Porque não tem mais vida no altar, está esfriando, está com uma imagem de que está vivo, porém está morto. Agora perceba, amados, perceba que esse leito, que esse homem estava deitado, Jesus não olhou para ele e o curou por causa dele. Olha o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico. Foi por causa da fé do outro e não dele.
A gente não pode mais caminhar pela experiência do outro. A gente não pode mais viver porque o outro está nos incentivando a continuar encontrando Jesus. A gente não pode mais viver, fugir do pecado, da iniquidade, que o problema aqui, volto a dizer, o problema aqui real era o pecado. A gente não pode mais querer desejar Deus por causa do outro. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação pessoal. Eu não estou aqui por causa de amigos, de ministérios, do evento, ou porque o lugar é agradável de se viver. Sendo conduzido até Cristo, por causa que alguém está me incentivando a continuar. 29 anos se passaram. Para alguns, 28. Para outros, 27. Para outros, apenas um ano. Não importa o tempo. Mas o mesmo tempo tem conduzido muitos, tão somente construindo e sendo conduzido a Jesus pelos seus leitos. Ou porque é do ministério, ou porque é diácono, ou porque é pregador. Seja, ou porque precisa do milagre, ou porque precisa que Deus opere algo sobrenatural na sua família. Então, pastor, por que a fé se abalou? Colossenses 3, versículo 2. Quando você puder, amados, volta para mim Colossenses 3, 2. Pense nas coisas lá e não... A criança leu aqui esse versículo. Quando a nossa mente se distrai com as coisas do mundo, a nossa fé se abala. Quando a mente já não projeta mais para o céu e já não pensa como Cristo pensa, a nossa fé se abala. O que pensar? Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é louvável, tudo que tem boa fama, onde há louvores, virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nesse mesmo capítulo, bota o versículo 5, por favor. Por que a fé está se abalando? Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, mau desejo, a avareza, que é a idolatria, versículo 6. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, versículo 7. Vocês também andaram nas coisas lá no passado, quando vivia nela, agora o 8. Agora, porém, abandone. Por que a gente volta ao erro? Porque não pensamos mais nas coisas do alto. Com o passar do tempo, nós vamos criando leitos e mais leitos. Vamos criando leitos. E a enfermidade, que é movida pelo pecado, vai sendo introduzida em nosso espírito, em nossos pensamentos, em nosso coração. Logo, atinge o fervor. Atinge o ânimo. Já não tem mais uma linguagem de santidade, mas segundo Efésios, uma linguagem obscena. Os seus olhos já não são mais puros como antes. A mente contaminou-se. Se eu não penso mais nas coisas do alto, eu vou pensar nas coisas da terra. E aí, com o passar do tempo, o fervor vai embora. Já não oramos mais como orávamos antigamente. E a Bíblia, nem tocamos mais. Basta ouvir a pregação da mensagem. Escola Bíblica Dominical, que aqui tem outro nome, que é a Escola de Crescimento. Abandonamos. Até porque trabalha a semana toda. Eu preciso pelo menos ter um domingo para acordar mais tarde. Culto de oração. Deixa para o ministério isso. O evangelismo é comprometimento daqueles que foram chamados para tal. Mas eu quero dizer para você que evangelismo não é chamado, é ordem. É obrigação da igreja. Com o passar do tempo, nós vamos criando leitos. Ou em ações, ou em pensamentos, ou em palavras. E aí, a contaminação. Porque nós abandonamos. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou. Ele nos libertou. Ele nos salvou. Mas com o passar do tempo, estamos desgastados. Já não temos mais o temor, pastor,
de faltar o culto. Tem gente que tinha um temor enorme de estar aqui domingo pela manhã. Com o passar do tempo, foi se perdendo, porque foi se criando leitos. Pode ser as justificativas, as desculpas, as obrigações, as aflições da vida. Eu não sei qual o leito que você está deitado. Mas só está aqui porque alguém está te trazendo. Mas precisa mudar. Precisa voltar à prática das primeiras obras. Precisa voltar, o pastor precisa contar contigo novamente da maneira que você era no passado, irmão. São apenas 29 anos, tem uma história ainda muito longa a ser construída. Tem muitas vidas para salvar ainda, você não pode parar, porque o Senhor nunca te permitiu desanimar. Isaías vai dizer isso, os jovens se cansam, mas se você, se eu, se nós buscarmos o Senhor, Ele renovará as nossas forças como a águia. E seremos por Ele restaurados. Voltaremos com o mesmo fervor. É possível, é. Porque se eu estou, devido à blasfêmia, à maldade, apagando a chama, numa decisão hoje, de voltar ao primeiro amor, voltaremos com fervor, com desejo de orar, com desejo de continuar a obra, porque tem muito o que se fazer. Por favor, primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Veja que o Senhor não nos permite parar. Fala para o teu irmão, o Senhor não te permitiu parar. Ele nunca permitirá isso acontecer, não é da vontade de Deus Pai. Olha o que o apóstolo Paulo fala, apesar das aflições, apesar da sua luta, Paulo tinha o Senhor como prioridade. E depois da sua obra, mas para fazer a obra da maneira que ele fazia, tem que estar cheio do Senhor. Portanto, amados, irmãos, sejam inabaláveis, sejam firmes, constantes. Quem é o inabalável? É o crente constante. Ele não cria leitos. Ele não está vindo por causa do ministério. Ele não está vindo porque ele tem um título a zelar. Ele não está aqui tão somente porque precisa de algo da parte de Deus. E a maioria tem tornado Deus um objeto de uso. Ele está aqui porque ele tem fervor no coração. Está aqui porque ama a obra do Senhor. Está aqui disposto a fazer mais. É bater no peito e dizer, se são 29, eu vou multiplicar. Eu vou chegar mais longe com o pastor. Queremos ver mais vidas salvas. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Não haja em vossos corações desistência. São injustiçados, são perseguidos, não importa qual é o leito. Mas permaneçam firmes. Constantes, olha que ele fala, constantes, sempre constantes, inabaláveis, por causa da presença do Espírito Santo em nós, e por causa dessa palavra que em nós é a verdade de Deus que nos liberta. Mas o que? Abundantes. Então se você, em algum momento, nesses 29 anos, eu não sei em que ano você chegou, mas nesse período você parou, ele nunca foi da vontade de Deus. Precisa voltar. Precisa voltar. Nesse mesmo livro, nessa mesma carta, no capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Diz assim, fique alertas. Permaneça o quê? Constante, firmes na fé. Mostrem coragem e sejam... É uma covardia. Retroceder. A Bíblia vai dizer que aquele que retrocede é comparado, Pedro vai dizer isso, a como um porco que depois de lavado voltou-se para a lama novamente. É como um cão que volveu-se no seu próprio vômito. Não sou eu, é a palavra. Então, nós precisamos voltar a ter fervor. Nós precisamos fazer dessa igreja, da igreja que eu congrego, da igreja onde os irmãos congregam, alguns podem estar aqui nos visitando. Aí, o culto de oração tem o culto da oração. E o culto do ensino da palavra tem que ser o culto que a igreja mais tem que desejar.
É bom que tenha festa. Isso traz comunhão. É bom que tenha futebol. É bom que tenha chá das mulheres. É bom que tenha retiro. Mas principalmente que todo o coração aqui presente esteja com o coração ardente e fervoroso em desejar estar aqui na intercessão. Eu não sei se é quinta, se é terça. E na escola dominical no domingo. A igreja tem que estar tomada. Aqui estava dizendo que Jesus estava pregando. Não tinha mais espaço porque o ambiente estava tomado de pessoas que queriam ouvir Jesus. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra fortalece. Quem são aqueles que estão com a sua fé abalada? São aqueles que abandonaram a palavra, abandonaram a oração, abandonaram a escola bíblica, abandonaram o secreto com Deus, mas a comunhão aqui com os irmãos. Ninguém pode e ninguém vai continuar firme na fé se abandonar as escrituras sagradas, pastor. Se a palavra de Deus não for a verdade absoluta, constante, diária das nossas vidas. Erramos, falhamos. Mas quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais firme e constante eu permaneço. Pode ficar de pé para encerrar. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Amém? Versículo. Pode deixar esse versículo aí. Depois eu vou ler o que eu quero. Portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e dor. Tira esse leite das suas costas, irmão. Aflição, ministério. Eu não sei qual o leito que você está vindo conduzido. Tu entendeu o que Deus falou contigo? Tu pode ser um diácono, um líder, um pastor, quem for. Um membro, alguém que chegou há poucos dias. Mas o desânimo vem quando a iniquidade enferma a nossa alma. E quando isso acontece? Quando nós abandonamos as escrituras sagradas. Pode deixar, por favor, que eu vou continuar lendo o texto. Quando nós abandonamos a palavra, livra-nos de todo o peso do pecado que firmemente se apega a nós. Agora vamos inverter, vamos correr. Com perseverança a carreira que está proposta a mim, a você, versículo 2. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se quer fé inabalável, tem que olhar para ele, esquece o resto. A gente não pode mais tocar na igreja, músicos, cantores, como um fardo. Isso é leito. A gente não pode deixar o versículo, eu vou continuar lendo. A gente não pode mais fazer as coisas para Deus por obrigação. Olha o que ele fala ali. Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta a nós, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à destra de Deus, do trono de Deus, à destra do trono de Deus. A gente precisa voltar a fazer as coisas para Deus com alegria, para o Senhor com alegria, para Deus com fervor, com disposição. É dizer, pastor, pode contar comigo, porque em casa eu falei com Deus, Deus pode contar comigo. Eu não venho com leito, eu venho com coração desejoso, eu não venho empurrado, eu não venho por obrigação, eu venho porque eu amo ao meu Senhor. É como o salmista, vale mais um dia aqui. Eu não troco o culto de oração, eu não troco o culto da palavra, porque vale mais um dia aqui do que qualquer outro lugar. Pode ser prazeroso, mas não satisfaz a minha alma. É um prazer paralítico. Lá fora é um prazer que paralisa você. Aqui é um prazer que tu vai entrar no gozo da eternidade em Cristo Jesus. O prazer do mundo é limitado. O prazer do mundo é passageiro. Então não abandone o Deus que tu serve. Não abandone a igreja que você está. E não abandone o chamado que Ele te colocou. Mas não faz disso um fardo. Versículo 28 desse capítulo, por favor. A fé só é inabalável, porque o reino é inabalável. Por isso, recebendo nós um reino, diga comigo, um reino, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus,
pela graça, de modo agradável, e não com leito nas costas, não sendo carregado pelo ministério. Ô irmão, não falta. Ô irmão, já leu a Bíblia hoje? Isso é cansativo pra gente. Tu tá lendo Bíblia hoje? Ô diácono, você leu a Bíblia? Ô líder, você leu a Bíblia? Meu Deus do céu, vocês são diáconos, são líderes, tem que ser um exemplo. E não faz do teu diaconato, a tua liderança, um leito. Você que serve em algum lugar, não faça disso um leito. Ao servir a Deus, tem que ser agradável, tem que ter temor, tem que ter santidade, tem que ter reverência. Com o passar do tempo, as coisas foram embora. Mas nessa noite, é noite de reacender, reavivar. Falamos tanto de avivamento. Avivamento é reacender, é tornar vivo o que estava morto. Então hoje é a noite que Deus te chamou aqui, para você voltar a queimar novamente na presença dEle. Volte à prática das primeiras obras. Comece a orar agora em nome de Jesus. Aleluia! Muitos confiam em carro, Glória a Deus! outros em seus cavaleiros. Deus seja louvado. Feche os olhos e adore ao Senhor. Reacende a chama do Espírito Santo. Glória a Jesus. Você não serve a dois senhores. Ou há de agradar a um e desagradar o outro. É uma realidade de muitos. Feche os olhos. Feche os olhos. Deixa a palavra continuar falando. Com coisas banais, abra os nossos olhos. Se pode, levante as mãos. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas tem igreja aqui, hein? Só quem é igreja, aviva o teu espírito. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Reacende. Já não fala mais em língua, né, irmão? Já não tem mais visão. Deus já não fala mais contigo. Reacende. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia. Levante a tua mão e comece a orar. O Senhor falou comigo. Você que já não falava mais em língua, deixa o Espírito Santo te envolver novamente. Tem fogo de Deus para reacender. Porque pararam de falar. Tem fogo de Deus aqui, irmão. Que Cristo não vai mais Tem chama viva do Senhor. Não olhe para o altar, olhe para o alto. Olhe para o alto. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Não se acostuma com isso, não. Está na hora de revivar teu espírito. Levanta essa geração. Não se acostuma com leito. Igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, volta ao primeiro amor. Cadê aqueles que querem? Levanta a mão em nome de Jesus. Só quem quer, só quem quer. Só quem quer, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Só quem quer, aí em cima, só quem quer. Lá atrás, só quem quer, receba a unção em nome de Jesus.
Receba o poder de Deus em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Receba a unção de Deus. Receba a unção. Receba a unção. Reacende a chama. Reacende a chama. Aleluia. Não pode ser só uma canção. Tem que ser a verdade. Tem que ser a verdade. Larga o leito. Larga o leito. Larga o leito em nome de Jesus. Larga o leito em nome de Jesus. Você falava em mistério, não fala mais. Precisa reacender isso. Era evangelista, já não é mais. Reacende. Estava no culto de oração, né, irmão? Né, irmã? Abandonou. Deus não se agradou. Meu Deus, que presença, que presença, que presença. Quem quer recebe em nome de Jesus. Quem quer recebe em nome de Jesus. Porque ele vai ser derramado para quem quer. Cadê aquele que fala com Deus em mistério? Você falava em língua de fogo. Então, em nome de Jesus, reacende a tua chama. Reacende a tua chama. Você precisa voltar. Você precisa se reconciliar. Você precisa reacender. Larga o leito. Aleluia. Oh, aleluia. Reacende, Senhor, a chama da tua igreja. A chama para te buscar, a chama para te servir, a chama para estar na tua casa, a chama, Senhor, em saber que um dia tu irás buscar a tua igreja, Senhor, voltar para buscar a tua igreja. Reacende a chama, Deus, e que todo leite seja tirado, todo leite seja tirado, Pai, em nome de Jesus. Que seja uma noite de avivamento, de despertamento para as nossas vidas, Deus. Ah, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por nos acomodarmos nos nossos leitos. Por muitos, Senhor, ficaram acomodados nele, Pai, mas que nessa noite eles ouvem essa palavra de cura e de restauração. O Senhor cura a nossa alma. O Senhor renova as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos encerrando o nosso culto. Que você possa ter recebido essa palavra de cura no seu coração. Às vezes esperamos uma cura física para nós, mas a mais importante é a espiritual. Jesus poderia ter dito para aquele homem logo, a princípio estão perdoados os teus pecados, e levanta logo e tal. Jesus poderia ter dito para ele assim, levante e anda. Mas Jesus se preocupou com o que tinha dentro daquele coração. Você se preocupa primeiramente com a tua alma do que com as suas necessidades e carências. Mas se preocupe com a sua alma. Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Para onde você vai? No estado em que você está. Talvez o corpo esteja sarado, mas a alma está longe do Senhor. Eu não sei se há alguém nessa noite que queira dar um passo de fé, que está no seu coração. Isso. Alguém nessa noite que queira voltar para Jesus, aceitar Jesus nesse lugar. Alguém nessa noite que recebeu essa palavra, talvez o fogo, a chama se apagou, mas você ouviu essa palavra e falou, poxa, eu preciso voltar. Preciso entregar minha vida ao Senhor. Preciso me reconciliar com Ele. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite? Vou chamar pela última vez. Alguém nessa noite queira aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar.
queria agradecer a presença do visitante primeira vez, né? Josué Christian. Só vai só um sinal para a gente saber onde é que você está. Josué Christian. Aí, opa, glória a Deus. Vamos dizer para ele, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Sinta-se amado, sinta-se acolhido por nós, por essa igreja. Amém. Queria orar pelo pastor também. O pessoal que veio com ele, vem a turma toda. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Vai atravessar a poça? Atravessar a poça ainda hoje. Estava aqui na vigília ainda. Quando falou Robson, eu pensei que fosse lá em cima, lá na pedreira. Robson, Parque de Ferreira aqui. Tá, beleza. Ótimo. Então, vamos para cá. Senhor, te somos gratos, ó Deus, por essa família, por essa igreja. Os irmãos que representam a igreja, Senhor, do teu servo, Pai, a igreja do teu servo serve naquele lugar, ó Deus. Eu te peço, Deus, que tu, Senhor, venha ser com a família, com a esposa, com o filho, com a filha, com seu genro, Deus. Pai, que tu, Senhor, possa abençoar também a igreja no qual eles congregam, pedindo, Senhor, que tu, Senhor, envie pessoas para aquele lugar, para somar, Senhor, pessoas para serem salvas naquele lugar, ó Deus. Que toda sorte e bênção venha sobre eles, ó Pai, sobre seus familiares. Em nome de Jesus, leva-o em paz para casa, Pai. É distante, Senhor, e te pedimos que tu guarde, Senhor, diante, Senhor, da maldade dos homens. Guarde da maldade dos homens, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Feche os olhos da sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Que todos digam amém. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.